Bom dia, amados. Sou Giovanni, mestre em Reiki, e hoje daremos início às aulas do nosso curso de Reiki Usui 1. Lembrando a todos que não basta assistir às aulas, não basta ter o conhecimento, não basta adquirir a informação para ser reikiano. Para ser reikiano, a cada nível é necessário passar pela respectiva iniciação, seja comigo, seja com outro mestre devidamente habilitado. Para os alunos do curso, a iniciação já está agendada e quando estiver próximo da data eu enviarei as instruções necessárias. Vamos lá então? Iniciando. O que afinal é Reiki? Bem, Reiki é uma palavra japonesa que significa energia universal. Traduzindo para o português a grosso modo é energia universal. É uma palavra formada pelas extensões Rei, que significa o que vem de cima, ou chuva, que está caindo lá fora torrencialmente, e Ki, que significa energia universal. Então, a grosso modo, podemos dizer que Reiki se traduz para o português como energia universal que vem de cima, ou chuva de energia universal, ou energia cósmica que vem de cima, que cai como chuva sobre o ser humano, ou qualquer outra tradução que dê a ideia de algo que vem de cima e cai, é derramado sobre os seres vivos. Reiki é energia e Reiki é também técnica terapêutica. É a energia Reiki trabalhada para cura, é a energia cósmica de cura. Cósmica porque vem do alto, diferente de uma energia telúrica que vem da Terra. E é também o sistema terapêutico que usa a energia Reiki para curar. Quando eu falo de cura, abrindo um parênteses aqui para deixar bem claro, não é a cura física, emocional que nós estamos acostumados a ver dentro da medicina tradicional. Para a terapia holística, e Reiki é uma terapia holística, toda doença tem início a um desequilíbrio energético nos chakras, nos corpos energéticos, ou nos meridianos, que são os canais de energia que ligam tudo. Para melhor explicar, digamos que os chakras são a nossa casa, onde nós vivemos, os corpos energéticos são as cidades e os meridianos são as ruas que ligam um ponto ao outro. Os chakras são centros de energia, onde as energias dos nossos corpos vitais ficam armazenadas e de onde elas fluem
para o corpo todo. Os chakras seriam a casinha, no centro onde mora a energia, o centro onde se concentram as energias. Os corpos áuricos são os vários corpos que formam o nosso todo, porque nós não somos formados apenas pelo corpo físico material, que é esse que nós vemos. Nós temos também campos de energia a partir do nosso corpo físico. São 7 campos principais, na verdade são muito mais campos, mas os principais que nós consideramos para fins terapêuticos são 7. Então, nós temos esses 7 campos, desculpa gente, eu me distraí aqui com a minha cachorrinha. Nós temos esses 7 campos que são os nossos corpos energéticos, ou nossos corpos sutis, ou corpos áuricos. São corpos de energia, são campos de energia que, junto com o nosso corpo físico material que nós vemos, forma o nosso indivíduo, forma o nosso ser. E os meridianos são canais por onde a energia passa. São as ruas por onde a gente caminha para ir de um ponto ao outro, de uma cidade a outra, de um corpo ao outro, de um chakra ao outro, de um limite ao outro. São os canais, são os campos, os caminhos por onde a energia circula. Qualquer bloqueio em nosso sistema anatômico energético provoca doença quando não é tratado devidamente. Toda terapia holística cura esse desequilíbrio que causa a doença. Então ela vai na raiz do problema. Ela vai na causa da doença e, uma vez tratado esse desequilíbrio, tratada essa causa, ela proporciona a possibilidade da doença física ser curada, ser erradicada. Quando o desequilíbrio energético está apenas a nível energético, apenas nos corpos, nos chakras, nos meridianos, ainda não manifestou sintoma no corpo físico, nós, terapeutas holísticos, conseguimos reverter sozinhos com a ajuda do paciente. Se o paciente não colaborar, se o paciente não fizer a parte dele, não há milagre que resolva. Nenhum terapeuta holístico, nenhum reikiano é Deus, é Buda, é Jesus Cristo, é santo, é anjo para fazer milagre. Depende muito, pelo menos 50% do cliente. Então, voltando. Quando está apenas a nível energético, desequilíbrio, nós conseguimos tratar sem a ajuda da medicina tradicional. Nós restabelecemos o reequilíbrio, o equilíbrio, nós fazemos o reequilíbrio e o cliente faz a parte dele. Muda os hábitos, muda as atitudes que causaram aquele desequilíbrio. Assim sendo, a doença não se manifesta. Não adianta nós revertermos o desequilíbrio e o cliente continuar com toda a carga negativa de hábitos, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos que carregava, porque o desequilíbrio vai voltar. E pode ser que volte até mais forte do que já tinha se manifestado antes. Então a gente trabalha em parceria com o cliente.
Se for apenas energético, ok, basta. Agora, quando o desequilíbrio já manifesta sintoma físico, ou seja, já virou doença, seja doença física ou seja doença emocional, nós, terapeutas holísticos, agimos como complementares à medicina tradicional. Reikiano é terapeuta holístico. Então, o reikiano não faz milagre. Quando a doença já está estabelecida, nós trabalhamos em conjunto e em complemento com a medicina tradicional. Não pode de maneira nenhuma dizer, eu vou começar a aplicar reiki, vou começar a fazer o tratamento de reiki e vou suspender minha medicação. Não. Eu vou começar a aplicar reiki e vou suspender o psiquiatra, o psicólogo. Não. Reiki é complemento, não é substituição de doença já manifestada. Por quê? Porque nós não trabalhamos o corpo físico, nós trabalhamos o energético. E assim sendo, nós dependemos sim da medicina tradicional para a cura daquelas doenças que já se manifestaram, seja no físico, seja no emocional. Só um momento, eu já volto. Bem, continuando, me perdoem a interrupção, provavelmente outras interrupções acontecerão, porque eu estou com a minha cachorrinha severamente doente, dependendo de mim para tudo. Então pode ser que outras interrupções aconteçam. E continuando. Se nós trabalharmos em conjunto com a medicina tradicional e com a colaboração... Um minuto de novo, gente. Tá difícil. Só um minuto. Voltando mais uma vez, eu acho que agora ela vai sossegar mais um pouquinho. Me perdoe. Continuando. Voltando à nossa ideia. Quando a doença já está manifestada, nós dependemos da medicina tradicional para curar. Nós agimos como complemento, como acelerador da cura, como um estímulo, um empurrão para a cura. A partir do momento que nós eliminamos a causa da doença, fica mais fácil e mais certeira a cura dela. Porque não adianta a gente continuar, a gente ficar tratando com remédios e a causa, o desequilíbrio energético, continuar vibrando ali. A doença em si não vai passar. São os casos, por exemplo, de constantes recaídas de algumas doenças. Ou, outro exemplo, 2 pessoas, a mesma doença, o mesmo tratamento, uma consegue a cura, a outra não. Uma restabeleceu o padrão energético, a outra não. Mas nós sozinhos não fazemos milagre. Que isso fique bem claro. Eu vou repetir 1000 vezes, porque eu vejo muito reikiano se dizendo milagreiro, se dizendo curador. E não é bem assim. Nós somos apenas auxiliadores. Nós não fazemos milagres. Reiki não é milagre. Há casos em que a medicina ainda não encontrou a cura para algumas doenças. A doença já está manifestada. Nós não vamos fazer milagres. Nós não vamos curar uma AIDS. Nós não vamos curar um câncer terminal. Não. Nós vamos melhorar a qualidade de vida desse doente à medida que nós eliminamos
a causa da doença. E, repito, depende muito da atitude, do comportamento desse doente, porque ele tem que mudar o padrão de comportamento, de pensamento, de ação, de sentimento que causou o desequilíbrio. Senão a doença vai voltar. No primeiro momento, cura. Por quê? Porque estabeleceu o padrão energético, entrou com a medicina tradicional que cura o corpo, curou. Só que se a pessoa continuar com o mesmo padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, o desequilíbrio vai voltar e a doença vai voltar muito mais forte. Então, fecho parênteses, este é o sentido de cura que Reiki trabalha. Quando nós falamos de energia, é a Reiki, a energia Reiki. Quando nós falamos de terapia, é o Reiki, o sistema Reiki de cura, que usa, por sua vez, a energia Reiki para fazer a cura energética. A energia Reiki não provém do terapeuta, não está dentro de nós. Não deve ser confundida com a nossa energia Ki, que é a energia vital. Energia Ki, energia Chi, Prana, cada cultura chama de um jeito. Como nós estamos trabalhando com o conceito de Reiki, vamos considerar energia vital como Ki. Então não podemos confundir com a Ki, que é a nossa energia vital. Não é ela que nós emitimos durante o trabalho com Reiki. Nós emitimos a energia Reiki que passa por nós e vai para o receptor. Nós ativamos o fluir da energia. Nós ativamos o emitir da energia. Nós ativamos a energia para funcionar, para trabalhar. Mas quem puxa a energia é o receptor. É ele que, através de um reikiano habilitado, puxa para que a energia trabalhe nele. Por isso, não adianta a gente trabalhar com alguém que não está receptivo. Se a pessoa não está receptiva, ela não vai puxar a energia. Não vai adiantar nada. Para que o trabalho seja eficaz, é necessário que o cliente, que o receptor, esteja receptivo para receber a energia, para puxar a energia. Esse puxar a energia não depende de nenhum ritual, não depende de nenhum processo. Não precisa fazer isso ou aquilo para puxar a energia, não é isso. Automaticamente, ao se colocar receptivo, ao aceitar receber a energia, o receptor puxa. Isso é importante saber, é até tema de uma aula futura, mas já vou adiantar, porque é muito importante. Isso é importante ficar bem claro para a questão do tempo de aplicação. Alguns mestres ensinam que há um tempo exato de aplicação para cada posição, 3-5 minutos. Porém, quem puxa a energia
é o receptor. Eu não sei se ele está puxando durante 3 minutos, durante 5 minutos. Ele vai puxar de acordo com a necessidade dele. É automático. Enquanto ele está precisando, ele está puxando. Se eu me prender a formalismo, a formalidade de aplicar um tempo exato em cada posição, eu corro 2 riscos. Um, aplicar energia que o cliente não precisa, porque ele já parou de puxar. Ele não está precisando mais. E então, eu deixo de aplicar reiki e passo a aplicar a minha energia pessoal. Porque eu estou ali aplicando energia e o receptor não está mais puxando o reiki. Aí eu cometo um grande erro, que deixei de aplicar a energia reiki e passei a aplicar a minha energia aqui. Isso vai me fazer ficar cansado, isso vai me fazer ficar esgotado, isso vai me fazer puxar a energia negativa do paciente. É um problema. Outro risco que eu corro, outro problema, outro erro que eu posso cometer é aplicar reiki em quantidade menor que o paciente precisa. O que eu já ouvi de gente dizendo que recebeu reiki, mas parece que ficou faltando alguma coisa, não está escrito. Eu nem sei contar. Muitos me falam, nossa, eu recebi reiki, mas parece que ficou faltando alguma coisa. O problema não é o reikiano. O problema é o tempo de aplicação que o reikiano usou. Para isso, uma dica que eu já dou desde já, depois na aula própria eu repetirei, mas como é importantíssimo para um trabalho eficaz, eu já vou adiantar. Prefiro falar de mais do que falar de menos de algum assunto importante. Uma dica que eu dou é siga a intuição. Sempre. Reiki é energia. Reiki não é matéria. Energia é intuição. Siga sempre a intuição. A sua intuição dirá a você se parou ou não o fluxo da energia. Sinta o fluxo da energia. Tudo bem que não é da noite para o dia que a gente começa a sentir. Algumas pessoas que têm uma maior sensibilidade, ao serem iniciadas, já começam a sentir fluir a energia. Outras demoram um tempinho mais. Procurem sentir a energia. Não, pelo amor de Deus, não fiquem preocupados com isso. Não é porque não está sentindo a energia que não está trabalhando. Ativou a energia, ela vai fluir. Tem uma pessoa para receber. Você ativou, ela vai fluir, sinta você ou não. Mas procure sentir o fluxo da energia correndo. Justamente porque assim você vai aplicar a quantidade, o tempo certo de energia que o receptor precisa. Eu já apliquei reiki durante 5 minutos. Parou de fluir. Eu já apliquei reiki durante 1 hora. Não parava de fluir. Eu ia cortar? Não ia. Continuei, deixei. Uma coisa que eu faço quando eu percebo que está fluindo, que está demorando muito tempo, é encerrar, mas dar o comando que a energia continue fluindo pelo tempo que for necessário. E não corto a conexão. Assim a energia vai continuar fluindo para o receptor pelo tempo que ele precisar. Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que ele precisar. Vai ficar fluindo. Ok? São dicas que eu já adianto, porque são dicas importantes de trabalho. Nós, reikianos, quanto menos interferirmos no processo, melhor é. Reiki não precisa de ritual, Reiki não precisa de preparação.
Reiki não precisa de procedimento. Reiki é ativa a energia e a energia vai fluir. Como ativar a energia a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, em outra aula. Mas é só isso. Ativa a energia e pronto. Se quiser preparar o ambiente para proteger de energias deletérias, tudo bem. Se quiser preparar o receptor, o emissor, ou seja, você mesmo, fazendo uma limpeza energética, ótimo. Se quiser usar cristal, usar incenso, usar aroma, usar cromoterapia em conjunto, ótimo. Reiki pode ser usado em conjunto com qualquer outra terapia, desde que você tenha pleno domínio do que está usando. Não vai usar, por exemplo, cromoterapia sem saber. Porque se você, por exemplo, usar a cor vermelha para uma pessoa em depressão, mas que tem pressão alta, você vai piorar a pressão alta da pessoa. Então, não queira fazer aquilo que não conhece. Se você quer usar a cor azul, calmaria, para uma pessoa que tem muita ansiedade, mas essa pessoa tem pressão baixa, você vai abaixar mais ainda a pressão dela. Então, não use técnica que não conheça. Uma cor padrão, uma cor base, que não faz mal para ninguém, se alguém quiser somar, por exemplo, cromoterapia com reiki, é a cor verde, que é a cor da cura. Ela é uma cor que pode ser usada sem medo. Se quiser, durante a aplicação de reiki, imaginar uma luz verde inundando a pessoa, ou a energia reiki fluindo através de você na cor verde, ou na cor rosa, outra cor também muito boa, outra cor também que não dá problema, não tem problema. Cor verde, cor rosa, pode, mas os demais evita fazer aquilo que não conhece, ok? Tá, eu também posso, se eu quiser, invocar os meus protetores espirituais, os protetores espirituais da pessoa, do receptor. Posso invocar a hierarquia reikiana, os mestres espirituais em reiki, os reikianos espirituais do espaço, os meus protetores reikianos, a minha egrégora reikiana ou não. Se for uma pessoa que não acredita em vida após a morte, ela vai deixar de aplicar reiki porque é obrigada a invocar os mestres espirituais, os reikianos espirituais do espaço? De jeito nenhum. Isso é para quem acredita. Isso é para quem crê na vida pós-morte. Se acreditar, se quiser invocar, ótimo. Se não, é só ativar a energia e a energia vai fluir. Abro um parênteses para explicar que reiki é terapia. Reiki não é religião. Embora reiki tenha surgido com base em conhecimentos religiosos do Oriente, embora o criador fosse budista, reiki não é religião. Reiki não está vinculado a religião nenhuma. Reiki é terapia, inclusive reconhecido assim pela Organização Mundial de Saúde. Então, por isso, não é preciso seguir religião nenhuma para praticar reiki. Não é preciso invocar nenhum santo, nenhum protetor para praticar reiki. Quem quiser, ótimo, é um complemento. Eu faço isso. Eu, antes de qualquer sessão reiki ou antes de qualquer iniciação, eu peço a presença dos meus protetores espirituais, os protetores espirituais do receptor e os reikianos espirituais que me acompanham. Porém, isso não é obrigatório, tá? Faça de acordo com a sua crença. Durante a aplicação em si,
o reikiano não deve interferir. Não precisa ficar pensando, eu vou curar fulano de tal de dor de cabeça. Eu estou curando fulano de tal de dor nos rins. Eu estou curando fulano de tal de cistite. Nada, não precisa pensar nada. Durante a aplicação, é ser apenas um bambu oco ou um cano de PVC por onde a energia vai fluir. E quanto mais livre, quanto mais desobstruído estiver este bambu oco, melhor a energia vai fluir. Quanto menos eu interferir, quanto menos eu inventar moda durante a aplicação, mais pura será a aplicação, o trabalho. Mais puro será o trabalho, perdão. Mais eficaz será o resultado. O reikiano deve ser literalmente como um cano de PVC. O cano de PVC, a água entra por um lugar, sai pelo outro. Quanto mais limpo, quanto mais livre de interferência, quanto menos obstáculo tiver nesse cano de PVC, melhor vai fluir a água e mais pura ela vai chegar do outro lado. Então, o terapeuta é um bambu oco ou um cano de PVC por onde a energia vai fluir. Vamos comparar a prática reikiana como uma maçã para ser lavada. A maçã é o receptor. A água é a energia. O cano de PVC é o reikiano. A torneira é o cosmos, o universo. A fonte da energia reiki. Se eu abrir uma torneira com um jato de água muito forte, espirra água para tudo quanto é lado. E não vai chegar toda a água bonitinha, direcionada naquela maçã que está ali embaixo da torneira esperando água, certo? Porque o jato é muito forte, vai espalhar para tudo quanto é lado. Se eu colocar um cano de PVC entre a torneira e a maçã, eu canalizo a água e ela vai certinha, inteirinha, direitinha para a maçã. Assim somos nós. A energia reiki é uma energia muito forte. Do que a fonte da energia, que é o cosmos, libera, ela sai poderosa em direção ao receptor. Nós, reikianos, fazemos a canalização, o direcionamento, para que aquela energia vá para o receptor. E quanto menos a gente interferir, melhor é a aplicação, o direcionamento da energia. Reiki, a energia Reiki, é uma energia apolar e inteligente. O que é isso? Ela não tem polo nem negativo nem positivo. Ela assume a frequência, ela assume o negativo ou o positivo que o receptor precisa. E ela é inteligente. Ela vai onde tem que ir. Ela trata o que tem que ser tratado. Ela cuida exatamente do que tem que ser cuidado. Não precisa ficar preocupando em aplicar aqui, aplicar ali exatamente. Tem algumas posições, sim, que são padrões, principalmente do Reiki ocidental, que nós aprenderemos nas aulas futuras, que facilitam a aplicação de Reiki. Mas já adianto, não é nada
desesperador ao ponto de eu tenho que decorar. Se eu pular uma posição, vai falhar, eu não vou conseguir aplicar, meu cliente não vai ser curado. Não é assim. Depois que a energia entra no ser vivo, seja ele animal ou pessoa, ou até mesmo mineral, porque o mineral também é um ser vivo, a energia vai sozinha onde tem que ir. Por isso eu não gosto muito de aplicações padrões, por exemplo. Para dor de cabeça, aplica no lugar X e no lugar Y. Para dor de barriga, aplica no lugar Z e no lugar W. Não gosto. Por quê? A energia é inteligente. Não depende da gente. Quanto menos a gente intervir, melhor fica a coisa. Não precisa a gente ficar determinando onde ela vai. Aliás, não pode a gente ficar determinando aonde ela vai, porque a gente estará intervindo. E não adianta a gente querer determinar, porque é ela que vai onde ela tem que ir. E é ela que vai fazer os serviços que tem que fazer. Nós vemos, nós mortais comuns, nós vemos a doença. Nós não vemos onde está o desequilíbrio, a menos que seja alguém que tenha o dom da visão, que tenha o dom de enxergar onde está o desequilíbrio, ou que faça a análise do desequilíbrio através de algum sistema de diagnóstico energético, por exemplo, radiestesia. Fora isso, a gente não sabe onde está o desequilíbrio. Podemos ter uma doença, uma depressão. Temos uma doença emocional, uma depressão. A gente vai saber exatamente onde está o desequilíbrio energético ou que conjunto de desequilíbrios energéticos está causando aquela depressão? Tem como a gente ter certeza do que está acontecendo? A gente não está vendo? Não tem. Então, quanto menos a gente inventar moda, digamos assim, melhor é, melhor resultado se fará. Lembrando que a energia é inteligente e ela não depende de nada de nós para ir onde tem que ir e fazer o papel que ela tem que fazer. Ela sabe onde tem que ir, ela sabe o que tem que fazer, ela vai e faz. É uma energia de alta frequência, altíssima frequência. É uma energia muito forte. Destrói qualquer bloqueio energético e penetra qualquer coisa, por mais dura que seja. Portanto, não é necessário tocar o receptor. Menos ainda é necessário desnudar o receptor. Não toque, não desnude o receptor. Com relação ao toque, evite até mesmo aproximar as mãos de áreas delicadas quando se trata de pessoas com trauma. Adianto também, porque é uma dica importante que já fique clara já na primeira aula. Antes de começar um trabalho, explica para o receptor o que vai acontecer. Explica para o receptor aonde vai aproximar a mão. Se o receptor tiver bloqueio, tiver receio, tiver algum problema com a aproximação das mãos em algum determinado lugar, simplesmente pula para o próximo. Lembra que a energia vai onde tem que ir. Não é porque eu deixei de aplicar aqui ou ali que não vai funcionar. Vai funcionar sim. E é melhor não aplicar em um determinado ponto onde o cliente tem restrição do que acabar durante a sessão trazendo desequilíbrio para o paciente, fazendo lembrar, fazendo reviver algum trauma indesejado. Quer dizer, todo trauma é indesejado, né? Fazendo com que ele tenha reminiscência de algum trauma. Após a iniciação, a energia está disponível imediatamente, tá?
Eu fui iniciado às 10 horas, 10h01, eu sou reikiano. Basta uma iniciação para cada nível para o resto da vida. Eu sou iniciado reikiano Uzui hoje. Eu fico 10 anos sem praticar e resolvo praticar novamente. Eu preciso de uma nova iniciação? Não. Posso fazer uma reciclagem para me atualizar, descobrir coisas novas, relembrar alguma coisa? Pode, mas não precisa de uma nova iniciação, porque basta uma iniciação a cada nível, a cada sistema, para que a energia flua para o resto da vida. Durante a iniciação, nós fazemos o depósito dos símbolos nos chakras do reikiano. Então, ele fica ali, mesmo que adormecido, mesmo que não utilizado, ele está ali. A hora que quiser usar, ele vai despertar e vai ativar a energia. Claro que é a cada nível a sua iniciação. Eu sou reikiano Uzui 1, eu sou reikiano Uzui 1. Para ser reikiano Uzui 2 e enviar à distância, eu preciso passar pela iniciação do nível 2. E assim por diante. Porém, a cada iniciação, basta uma única iniciação para o resto da vida. Como falei, a liberação da energia é imediata. Eu, uma vez iniciado, sou iniciado imediatamente após o processo de iniciação. Algumas pessoas costumam confundir o processo de limpeza energética promovido pela iniciação com um procedimento obrigatório para ser reikiano. Após a iniciação, automaticamente, sem nenhuma interferência do iniciado, acontece o reequilíbrio dos 7 chakras principais, sendo 3 dias de reequilíbrio para cada chakra. 7 vezes 3, 21 dias. Durante esses 21 dias que está acontecendo o reequilíbrio dos chakras, nós devemos nos auto-aplicar diariamente. Porém, não precisa esperar esses 21 dias para aplicar reiki no outro. Por quê? Fez a iniciação, já é reikiano. Só que durante 21 dias será um reikiano em processo de reequilíbrio energético. Para isso, é obrigatório fazer a autoaplicação. Eu deixei de fazer a minha autoaplicação hoje. Tenho que começar amanhã de novo? Não. Porque a minha autoaplicação não vai determinar nada no processo. Minha autoaplicação será apenas e tão somente para evitar que eu tenha catarses deste reequilíbrio, ou se as catarses vierem, que venham mais leves. Apenas e tão somente isso. Na próxima aula, se eu não me engano é na próxima aula já, ou é na terceira aula, não me lembro exatamente agora, mas mais para frente, nas aulas futuras, nós trataremos disso com mais cuidado, com mais atenção. Essa informação agora é apenas para que saiba, entenda que foi iniciado e imediatamente é reikiano. Não precisa aguardar tempo nenhum, ok? É uma técnica de cura, é uma terapia, como já falei, sem religião, reconhecida pela OMS. No SUS, hoje, no Brasil, o SUS é do Brasil, né? Nosso Sistema Único de Saúde. Já é autorizado o uso de reiki por profissionais da área médica. Se for um profissional da área médica, pode trabalhar em clínicas,
em hospitais com reiki através do SUS. É um dos procedimentos de cura reconhecido pelo SUS. Porém, o SUS só reconhece, o SUS só paga para quem é profissional da área médica. Sou reikiano, posso trabalhar em hospital, posso trabalhar em clínica? Pode, mas será ou um atendimento voluntário ou um atendimento particular, a menos que seja profissional da área médica. Eu tenho iniciados médicos, psicólogos e assistentes sociais. Eles podem aplicar reiki e receber por isso através do SUS. Quem não for, pode sim aplicar em hospitais, mas repito, apenas para casos sem fins lucrativos ou casos de tratamento particular. O SUS não reconheceria, não autorizaria o tratamento se não fosse uma técnica de cura, uma terapia. O SUS não autorizaria se fosse algo que envolvesse religião. A OMS não reconheceria se fosse algo que envolvesse religião. Daí para vocês saberem que é terapia, é técnica de cura, não é religião, ok? Um momento, eu preciso interromper mais uma vez, eu já retorno. Continuando. Reiki é a essência do amor incondicional que cura. Reiki é uma energia de amor, é uma energia amorosa, tão forte, tão pura, que é capaz de curar. Detalhe importante, que preciso que todos saibam. Para ser reikiano, basta a iniciação em reiki. Não precisa ser inscrito, não precisa ser associado de nenhuma instituição, de nenhuma associação. Basta, repito, a iniciação. Há uma associação no Brasil que se diz representante de reiki. Diz que para ser reikiano precisa ser inscrito nela, que não reconhece reikianos que não sejam formados pelos mestres ligados a ela. Esqueçam isso. Para ser reikiano, basta ser iniciado por um mestre habilitado. Eu sou inscrita na ABRAT. A ABRAT não é essa associação que eu estou me referindo, tá? Que eu falei, que comentei com vocês. A ABRAT reconhece todos os meus certificados como ponte para ser inscrito na associação. Quem quiser se associar, a ABRAT aceita os meus certificados. Porém, não é obrigatório. Repito, não é obrigatório. É interessante, eu sou associada, para dar uma conotação de mais respeito para o cliente. É interessante para quem vai trabalhar profissionalmente para dar um ar de maior seriedade, mas não é obrigatório. Não é a associação, não é a inscrição em alguma associação que vai fazer de alguém reikiano, e sim a iniciação. Não adianta ter certificado, não adianta ter esse certificado reconhecido e aceito por uma associação e não ter sido iniciado. Por outro lado, basta ter sido iniciado, não precisa ter certificado, não precisa ter associação nenhuma e é reikiano do mesmo jeito. Depois que Mikao Usui, que é o fundador de Reiki, da técnica Reiki, formatou, difundiu, ensinou Reiki Usui, outros mestres começaram a acrescentar uma energia aqui, um pitaco aqui, um pitaco ali.
começaram a mudar a maneira de trabalhar com a energia Reiki, começaram a acrescentar, a somar outras energias ao trabalho com a energia Reiki. Com isso, surgiram vários sistemas Reiki, que são formas diferentes de trabalhar com a energia, formas diferentes de canalizar e transmitir a energia. Por exemplo, Karuna Ki Reiki trabalha a energia Reiki associada à energia Karuna, que é energia de compaixão. Reiki Celta trabalha a energia Reiki associada à energia telúrica. E por aí vai. São infinitos os sistemas Reiki hoje conhecidos. A cada dia, a cada minuto, surge um sistema novo. Enquanto eu estou aqui gravando a aula para vocês, provavelmente outro sistema está sendo formatado, está sendo descoberto. Um não substitui o outro. E a Reiki Usui é a mãe de todos. Se compararmos com a medicina tradicional, digamos que Reiki Usui é o médico generalista, que sabe de tudo um pouco, que trata tudo. E os outros sistemas são as especialidades. Cada um trabalha algo específico. Porém, um não é melhor do que o outro, um não sabe mais do que o outro. Muitas vezes um reikiano Usui nível 1 é melhor do que um mestre em vários sistemas Reiki, porque tem mais conhecimento, tem mais tempo de trabalho, tem mais experiência, tem uma conexão melhor com a energia. Um sistema não anula o outro. E Reiki Usui, que é o que nós estamos estudando, é a base de tudo. Por isso, sempre se inicia qualquer estudo de Reiki por Reiki Usui. Não é recomendado fazer outro sistema Reiki sem ter feito antes, pelo menos até o nível 2 de Usui. Alguns sistemas exigem até mesmo o mestrado em Reiki Usui para ser feito. Depende isso de cada sistema. O que a gente vai aprender neste curso é Reiki Usui. Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem mensagem, por favor, não fiquem com dúvidas. Me mandem mensagens que, na medida do possível, eu vou esclarecendo, ok? Com relação à origem da técnica Reiki, nós temos várias versões. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Há versões bem fantasiosas, há versões mais realistas. E a que eu vou passar para vocês é a mais realista, é a mais lógica de todas que eu já vi ao longo do meu trabalho com Reiki. E é fruto de uma pesquisa séria feita a respeito de Mikao Usui. O fundador, quem formatou a técnica, é Mikao Usui, nascido em 15 de agosto de 1865. Daí, considerarmos 15 de agosto o Dia Internacional de Reiki. Mikao Usui foi funcionário público. Alguns dizem que foi monge budista, mas não há nenhum registro histórico que confirme isso. Tem sim registro histórico de que ele foi funcionário público. E foi um estudioso de religiões, de técnicas de cura. Durante um longo tempo de sua vida, passou estudando isso, mas sentia que faltava alguma coisa. Em março de 1922, foi para o Monte Kurama, no Japão, fez um retiro espiritual de 21 dias
E ao final desses 21 dias, teve a iluminação, onde aprendeu, onde foi iluminado mesmo, o termo é esse, iluminado, para começar a usar alguns símbolos daqueles por ele estudados para a cura. Mikao Usui foi auto-iniciado. Ele teve a iluminação, aquela iluminação foi a iniciação, ele sentiu a energia fluir através dele e aprendeu como usar alguns daqueles símbolos, alguns daqueles conhecimentos até então estudados que não faziam sentido, que faltavam alguma coisa para a cura. O que faltava era exatamente a iluminação, ou a iniciação, o fluir da energia, usar o conhecimento com a energia. Então, Mikao Usui uniu a teoria com a prática. Por isso, não basta ter o conhecimento de Reiki para ser reikiano. É preciso ter o conhecimento que nós estamos adquirindo através das aulas, das apostilas, e também ter a iniciação, que é a iluminação que vai fazer a energia fluir e tudo funcionar. Depois de Mikao Usui, como adiantei no slide anterior, vários sistemas Reiki surgiram pelo mundo afora, tanto no próprio Japão, apesar que no Japão nem tanto. Há pouco tempo eu ouvi dizer que, por incrível que pareça, no Japão não se dá tanto foco para o trabalho com Reiki como se dá em outros países. Também não sei se é verdade. Foi uma reikiana que vive no Japão que me falou isso, que lá não tem tanto campo para o trabalho com Reiki como tem aqui no Brasil e em outros países. Mas enfim, ao longo de vários países, Brasil e outros mais, foram surgindo vários sistemas Reiki e surgem a cada momento vários sistemas Reiki, várias maneiras de trabalhar com Reiki. Mikao Usui é esse senhor de óculos que está aqui na foto. Ele é o fundador de tudo. Há algumas teorias que colocam Mikao Usui como um milagreiro, que ele desceu da montanha, deu uma topada no dedão do pé numa pedra, aplicou Reiki, milagre aconteceu. Dali foi para uma estebaria, onde ficou uma pensão, onde ficou hospedado, tinha alguém doente nessa pensão e aplicou Reiki, milagre aconteceu. Os estudos sérios sobre Mikao Usui não registram nada disso. Os estudos sérios sobre Mikao Usui registram que primeiro ele aplicou nele mesmo os 21 dias de autoaplicação e aplicou em sua família, em seus amigos mais chegados, em suas pessoas mais próximas. Depois que ele viu o resultado comprovadamente, depois que ele experimentou muito com as pessoas mais próximas, então ele passou a aplicar em outras pessoas e a ensinar, divulgar a técnica. Como que Reiki veio parar no Ocidente? É uma técnica oriental, surgiu lá no Japão. Como que veio parar no Ocidente? A Vaya Takata, que é essa senhorinha de amarelo aí na foto, uma havaiana de origem japonesa, foi visitar os seus pais no Japão, estava doente, muito doente, e durante o seu tratamento foi indicada para conhecer a técnica de cura praticada por Shujiro Hayashi.
um dos mestres diretamente iniciados por Usui. Ela se encantou com a técnica, ela conseguiu a cura, ela não dispensou o tratamento tradicional, mas ela conseguiu a cura, se encantou, aprendeu e trouxe a técnica para o Ocidente quando voltou para o Havaí. Aqui nós vamos entender o porquê de tantas versões. Há algumas que dizem até que Mikao Usui era padre. Nada disso. Quando Havaio voltou para o Ocidente, era pleno pós-Segunda Guerra Mundial. Se ela introduzisse em pleno Havaí, lembrando de Pearl Harbor, uma técnica de cura japonesa que falava de iniciação, de energia, ela não seria levada a sério. Ninguém ia acreditar nela. E ainda teria o preconceito por ser uma técnica vinda do Japão. Então, em conjunto com o seu mestre, ela fez algumas adaptações na história original, principalmente na história original. E no método de aplicar também, para melhor introduzir, para melhor ser aceito, para melhor ser aplicado, ser reconhecido no Ocidente. Ela não mudou a essência da técnica, Reiki é Reiki de qualquer jeito, mas ela mudou vários pontos que facilitaram a aceitação da técnica no Ocidente. Muito bem. Ela veio para o Havaí, ela voltou para o Ocidente, começou a aplicar Reiki em quem precisava, em quem a procurava. Em 1938, algum tempo depois de ter sido iniciada a Reikiana, não foi direto, não foi imediato, Shujiro Hayashi veio com a família para visitar Havaí Takata, no Havaí. E então, em 1938, iniciou a mestre. E a partir daí, ela começou a ensinar a técnica no Ocidente. Até 1970, comecinho de 1970, ela ensinou apenas e tão somente os primeiro e o segundo nível. Vejam, de 38 a 70, ela apenas formou no Ocidente reikianos Usui 1 e Usui 2. Em 1972, ela começou então a ensinar o terceiro nível ou o mestrado em Reiki. E em 8 anos, até 1980, ela formou exatos 22 mestres em Reiki. Hoje nós temos um número infinito de mestres, mas até em 1980 ela formou apenas 22 mestres. Em conjunto com esses 22 mestres, ela inicialmente fundou a AIRA, American International Reiki Association, Associação para fins de Reiki, para aplicação de Reiki, Associação de Reikianos. Depois que ela morreu, surgiram várias divergências entre os mestres da AIRA. Alguns mestres se retiraram da AIRA e fundaram uma segunda organização, denominada de Reiki Alliance. E, para estes mestres, a grã-mestre da associação, a coordenadora da associação, aqui continuou ensinando outros reikianos, outros mestres, foi Phyllis Lei Furumoto, neta direta e reta de Takata, essa senhorinha da foto de cor de rosa. Phyllis Lei Furumoto,
é quem iniciou os meus mestres, os mestres dos meus mestres, os mestres dos mestres dos mestres dos meus mestres, até chegar em mim e de mim passar para vocês. Outros mestres permaneceram na Aira e nomearam Bárbara Weber Ray como grã-mestre. Então, e outros mestres, um terceiro grupo, resolveu fundar sua própria associação, seus próprios coletivos de mestres. Isso é importante saber para que nós possamos entender o conceito de linhagem. A linhagem é o histórico, é a árvore genealógica do reikiano, digamos assim. Todos, até a Vaio Takata, que fazem o reiki ocidental, precisam ter um corpo único de Mikao Usui e Avaio Takata. Reiki ocidental sem Avaio Takata não existe. Existe o reiki tradicional japonês. Aí é outra história. De Avaio Takata vai dividir. Alguns continuarão com Furumoto, que é o meu caso. Outros com a Weber Ray, que é o caso de outros mestres. E daí por diante, os mestres vão iniciando outros mestres, outros mestres, outros mestres, até chegar ao inicial. Portanto, sempre que ouvirem falar em mestre em reiki, prestem muita atenção na linhagem, para ver se realmente contém uma dessas três, melhor dizendo, sendo reikiano, sendo mestre em reiki ocidental. Mestre reiki tradicional é outra história, é outra realidade, é uma realidade no Japão, confesso que eu não sei. Mas em se tratando de reiki ocidental, pelo menos essas três figurinhas tem que ter na linhagem do mestre que for iniciar vocês. Ok? Isso é a história, o resumo da história dentro do Ocidente. E um detalhe. Deixa eu ver aqui. Não está aqui. Está aqui. Vemos aqui nesse slide. O aqui estudado é o Usui Shiki Ryoho. Cada associação que surgiu depois de Avaio Takata fundou uma maneira diferente de ensinar reiki. Afinal, se todos concordassem com o mesmo jeito, não teria tido divisão. Cada associação fundou uma maneira diferente. O termo certo, correto de se dizer é: cada um formou a sua escola. Não escola no sentido de espaço físico, mas escola no sentido de modo de ensinar. Nós temos Reiki Usui essencial, nós temos Reiki Usui Shiki Ryoho, que é o ensinado por mim, que vem de Phyllis Lei Furumoto. Nós temos Reiki Usui tradicional, nós temos diversas escolas, diversas maneiras de se aprender e de se ensinar Reiki. Nenhum é melhor do que o outro. Não é porque eu dou esse sistema, não é porque eu faço parte dessa escola, que eu vou dizer que é melhor do que a escola da Bárbara. Não. São apenas modos diferentes de se trabalhar. Mas todos trabalham com a técnica Reiki. Todos ensinam e trabalham com a energia Reiki, apenas de maneiras diferentes. Todas as escolas de Reiki Usui que vieram depois de Avaio Takata, de Mikao Usui, ensinam Reiki Usui, cada um ao seu modo.
E depois de Reiki Usui, outros sistemas também surgiram, completando a energia Reiki, trabalhada em Usui, com outros tipos de energia. Então, nós temos Usui, com várias escolas diferentes, mas todos são Usui. Usam a técnica Reiki pura, sem complementar com nada, só Reiki, pronto. E temos outros sistemas que completam a técnica Reiki, complementam a energia Reiki com outras energias para formar outros sistemas Reiki. Se isso não ficou claro, me mandem mensagem que eu explico melhor para vocês, ok? As principais características da energia Reiki, ou da técnica Reiki também. É disponível a quem precisar. Para ser iniciador, formador de Reiki, é preciso ser mestre, formado por um mestre habilitado. Para ser reikiano, é preciso ser iniciado por um mestre habilitado. Porém, para receber Reiki, qualquer um pode receber. Animal, comida, água, pedra, criança, bebê, qualquer um pode receber Reiki. Detalhe: Reiki em água, Reiki em comida. Energiza a água, energiza a comida, limpa de energias negativas ali existentes. Porém, não existe receber Reiki através da água. Ninguém recebe Reiki através da água, ou ninguém recebe Reiki através da comida. Para receber Reiki, é preciso ter um reikiano habilitado. É de reikiano para pessoa, de reikiano para animal, de reikiano para o que quer que seja. A água fluidificada por Reiki é uma água fluidificada, é uma água energizada, mas não é Reiki através da água ou da comida. E qualquer um pode receber. É uma técnica simples, como já falei, não exige ritualística. Durabilidade, também já adiantei, uma vez iniciado, sempre iniciado. É uma técnica universal e atemporal. Isso nós veremos a partir do Reiki Usui nível 2. Nós podemos enviar presencialmente, nível 1, e à distância, nível 2. No presente, nível 1, para o passado e para o futuro, nível 2. Hoje, nosso curso é de Reiki Usui 1, presencial. No nível 2, nós veremos exatamente o conceito de universal e atemporal, porque aprenderemos a enviar para o futuro, para o passado e para o outro lado do planeta, se for preciso. Pode ser do outro lado da sala, quanto do outro lado do planeta, porque a energia é atemporal e universal. Reiki não desgasta o reikiano, ao contrário. Ao final de toda a sessão reikiana, o reikiano tem que estar motivado, renovado, porque a energia entra pelo seu coronário, passa pelos seus corpos, chakras, meridianos e segue em direção ao receptor. Quando acontece do reikiano estar esgotado, cansado, é porque ele emitiu a própria Ki e não a energia Reiki. Como evitar isso? Seguindo a intuição, para que ela defina o quanto de Reiki, quanto de energia ser aplicada, sentir a energia fluir e disciplina. Ser um reikiano sério e disciplinado naquilo que faz. Assim não tem erro.
Assim não tem perigo nenhum de emitir a energia Ki em vez da energia Reiki. Se começar a sentir cansaço, volta a fita, faz uma autoaplicação, faz uma reciclagem, porque alguma coisa está dando errado. Volta a fita, começa tudo de novo. Vamos voltar a fita. Faz autoaplicação, se possível for, faz uma reciclagem, estuda, se dedica um pouquinho mais e volta a aplicar, que não tem erro. Reiki promove equilíbrio energético de todos os chakras e dissolve todos os bloqueios dos canais de energia. Todos os bloqueios dos canais de energia é dissolvido pela Reiki. É como se num cano tivesse sujeira, a energia vai varrendo, vai lavando, vai limpando, vai dissolvendo tudo. E equilibra todo desequilíbrio energético. Quando tá para mais, quando tá para menos, ela vai lá e equilibra. Voltando ao estado inicial de saúde, como já explicado anteriormente. Pode ser aplicado em animais, vegetais e minerais, isso já adiantei também, já falei. É uma das características do Reiki, a diversidade. A saúde promove o retorno ao estado original de saúde. O que a energia Reiki pode nos oferecer? A aceleração de todos os processos de cura. Ela sozinha não cura, não faz milagre, a menos que a doença esteja apenas no nível energético ainda. Na verdade, apenas se não existir ainda a doença, porque a doença já subentende a manifestação do sintoma. Então, enquanto não tem sintoma, a energia Reiki cura. Quando já tem sintoma, acelera o processo de cura, facilita o processo de cura. Repito, dito e repito, ninguém, nenhum reikiano, faz milagre. Reiki não é milagre. É técnica de cura. Remove ligações espirituais indesejadas, principalmente depois do nível 3A, onde a gente aprende o símbolo de cura espiritual. Faz cirurgia psíquica. A cirurgia psíquica, cada mestre ensina em um nível. Eu ensino a partir do nível 3A, que é quando a gente tem a iniciação, o depósito do símbolo de cura espiritual. Cura de vidas passadas, cura à distância, a partir do nível 2. Remoção das toxinas do organismo. No momento em que ele faz a limpeza energética, remove todas as toxinas do organismo. Remoção de bloqueios energéticos. Expansão da consciência. Uma coisa eu digo, reikiano muda o modo de ver o mundo. Mudanças acontecerão após a iniciação em Reiki. Ninguém fica indiferente à aplicação em Reiki. Não é nenhuma mudança dolorosa. Não é nada sofrido. Eu perdi meu marido. Não é isso. Ninguém perde nada. Vê o mundo de uma maneira diferente. Provavelmente de uma maneira mais amorosa, mais compassiva. Trabalha com o mundo e com as pessoas de uma maneira diferente. E sim, tudo o que não serve vai sendo deixado de lado. Vai ficando para trás. Mas não é nada doloroso, porque exatamente aquilo que está incomodando é aquilo que está atrapalhando, é o problema que vai sendo eliminado ao longo dos tempos. Não é da noite para o dia, tá? Não precisa assustar. Eu me iniciei hoje, amanhã vai estar tudo diferente. Ai, que medo. Não se assustem. É tudo muito lento, muito devagar. E, enfim, um dia você vai olhar para trás e vai falar, puxa vida, eu sou outra pessoa do que eu era antes de ser reikiana. Isso aconteceu comigo.
Não foi ao longo do dia. Não foi ao longo do dia, não foi do dia para a noite. Foi ao longo de muito tempo. Eu demorei, creio que uns 8 anos para perceber. Eu olhei para trás e vi, caramba, eu não sou a mesma pessoa que eu era. Até profissionalmente falando, eu mudei. Mudou tudo. Sou outra pessoa. E isso aconteceu com todos os reikianos que eu conheço. Repito, não é da noite para o dia, mas muda e muda muito, muda sim. Para as mulheres, maior controle dos sintomas da TPM, ajuda muito com TPM. Para todos em geral, o realinhamento dos chakras. Maior clareza mental, que também está relacionado a essa mudança de comportamento, de padrão que eu falei. Redução de estresse. Estresse muda muito, diminui muito. E equilíbrio das emoções. Vou voltar um pouquinho aqui e vou antecipar. Vou voltar aqui na característica disponibilidade e vou antecipar uma informação que será divulgada quando falarmos de ética, mas isso é para tirar uma dúvida de uma aluna que já me perguntou, então ela lendo, agora eu não me lembro o nome dela, mas ela vendo a primeira aula, ela já vai tirar a dúvida dela. Eu posso aplicar Reiki em todo mundo? Pode. Desde que eu tenha autorização do receptor. Todo mundo pode receber Reiki, mas nós só podemos aplicar em quem nos autoriza. Isso é importante principalmente no caso de crianças. Se for uma criança pequenininha que não tem condição de manifestar a própria vontade, ainda não é dono da própria razão, a gente segue a vontade dos pais. Se os pais querem, a gente aplica. Porém, se já é uma criança maiorzinha, já sabe o que quer da vida, já tem consciência da própria razão, a criança não quer, o pai pode pedir, o pai pode fazer birra, o pai pode mandar. Se a criança não quer, não aplique. É obrigatório, ter a autorização do receptor. Mas Reiki é amor. Amor não faz mal. Será que não mesmo? Ninguém tem o direito de intervir no livre-arbítrio do outro. Nós não sabemos exatamente para que viemos aqui. Nós temos muito a aprender. Senão, não estaríamos aqui. Se nós fôssemos seres de luz, iluminados, sem defeito, sem problema nenhum, nós estaríamos em outra dimensão. Se nós estamos aqui, é porque nós todos somos farinhas do mesmo saco, temos tudo que aprender, muito. E não podemos intervir no livre-arbítrio do outro. Um exemplo. Meu pai, alcoólatra, não queria ser tratado. Não queria. Se eu quisesse aplicar Reiki nele, mesmo contra a vontade, se eu quisesse aplicar esse Reiki nele, mesmo contra a vontade dele, algum benefício teria causado nele, mesmo ele não receptivo, mas alguma coisa mudaria, porque Reiki é uma energia muito forte. Alguma coisa aconteceria de bom. E ele poderia, sim, procurar tratamento e se controlar do alcoolismo. Ótimo, né? A família inteira pararia de sofrer, ele pararia de sofrer, todo mundo sairia ganhando. Errado, tudo errado. Depois que ele desencarnou, nós descobrimos que ele era uma alma muito evoluída, que aceitou regredir, ser um alcoólatra, para que a gente aprendesse humildade, respeito, amor incondicional e outras coisitas mais.
Se eu tivesse aplicado o reiki nele, contra a vontade dele, se eu tivesse feito alguma melhora no padrão energético e tirasse ele do alcoolismo, quem que estaria sendo beneficiado, afinal de contas? Ninguém. Nem ele, nem nós. O coitado teria regredido à toa. Uma regressão energética para um espírito não é mole, não. Teria voltado, regredido à toa. Teria que voltar uma outra vez para cumprir a missão que não conseguiu cumprir. E nós não teríamos, eu pelo menos, não teria aprendido nada do que ele tinha que me ensinar. Respeito, humildade, amor incondicional. Se eu aprendi ou não é outra coisa. Mas esse exemplo mostra claramente como nós não temos o direito de interferir no livre-arbítrio do outro, não temos o direito de aplicar reiki em ninguém contra a sua vontade. Se a pessoa não quer, algum motivo ela tem. Nós temos o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Consciente é a nossa razão, memória padrão. Subconsciente é aquilo que está lá esquecido, mas que a gente lembra a qualquer hora no nosso dia a dia. A gente bate o olho e lembrou. Subconsciente, ou é o contrário, inconsciente, mas é assim. Tem 3 níveis de consciência. A consciência razão, que está aqui, evidente. A consciência que as coisas estão ali guardadinhas, mas a gente lembra quando a gente vê. Por exemplo, eu não lembro do meu aniversário toda hora, mas quando eu falo em aniversário, eu sei o dia dele. Certo? Isso é um padrão de consciência. E um terceiro padrão de consciência, nós temos guardado, registrado tudo aquilo que é para ficar esquecido. Todos os traumas, todos consciente, subconsciente e inconsciente. O subconsciente é onde estão as coisas que eu não lembro toda hora, mas que ativou, eu já lembro. E no inconsciente, lembrei, estão guardadas, então, essas informações que são para ficar, entre aspas, esquecidas. O inconsciente coletivo, a memória, a herança energética que nós recebemos dos nossos antepassados. A herança energética está muito ligada à constelação familiar. Na constelação familiar, nós trabalhamos a herança energética que nós recebemos. Nós temos a herança genética e nós temos a herança energética. Então, essa herança energética que nós recebemos dos nossos familiares fica ali guardadinho no nosso inconsciente. As doenças que nós viemos trabalhar, o porquê dessas doenças que nós viemos trabalhar fica ali guardadinho no nosso inconsciente. Para quem acredita em reencarnação, as reencarnações passadas ficam ali guardadinhos no inconsciente. Os traumas que nós sofremos e esquecemos ficam ali guardadinho no inconsciente. As lembranças da vida intrauterina ficam guardadinhos no inconsciente. Enfim, todo o nosso histórico que nós não lembramos, que está escondido, está guardado, está no nosso inconsciente. Então, se conscientemente a pessoa diz eu não quero, o dizer eu não quero é um trabalho do consciente, da razão, é porque no inconsciente dela está registrado que ela tem que passar por aquilo que ela está passando. Algum motivo ela tem para não querer receber reiki. E nós temos que respeitar isso. Pode até mesmo ser uma herança energética, algo vindo de nossos antepassados. Mas por algum motivo tem, que ela não quer.
E a gente tem que respeitar isso. Para exemplificar, já que eu falei em herança energética, para que vocês entendam rapidamente o que é isso, vamos procurar entender casos em que na família membros que nem se conheceram são muito parecidos. Não só fisicamente, geneticamente, mas emocionalmente, no modo de agir. Meu irmão não conheceu o meu avô direito. Quando meu avô faleceu, nós tínhamos 6. Ele tinha 6 anos. Não, eu tinha 6 anos. Ele tinha 5 anos quando meu avô faleceu. E quem conheceu meu avô diz que ele é muito parecido com ele no modo de andar, no modo de agir. Muito parecido. Até mesmo o modo de andar a cavalo dele é igual ao do meu avô. E o meu irmão nunca viu meu avô andando a cavalo. Porque quando meu irmão nasceu, meu avô não tinha mais a fazenda. Não tinha mais cavalo. E quem o conheceu diz que o meu irmão anda a cavalo igualzinho ele. Eu sou muito parecida com a minha sobrinha. Uma das minhas sobrinhas. O modo de falar, o gênio, o modo de agir, muito parecido. Durante um tempo, nós tivemos uma ligação muito forte de proximidade, porque ela morava do lado da minha casa. Mas agora nós moramos a 300 quilômetros. E ela está crescendo, está se tornando uma moça, uma mulher. E à medida que ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais parecida comigo. Até expressões que eu uso que ela nunca me ouviu falar, ela fala. Ela surge do nada com a expressão. Isso é muito comum, não é só na minha família não. Estou dando exemplo da minha família, porque é o exemplo que eu tenho perto aqui de mim. Mas isso é muito comum, na família de todo mundo tem. Da onde se explica isso? A ciência já explica. Até algum tempo atrás, a ciência não explicava. Era tudo apenas reencarnação, algo ligado à espiritualidade. Hoje a ciência já explica, reconhecendo a herança energética, herança epigenética. Nós temos a herança genética, que são as células, músculos, o corpo, e temos já a herança epigenética, que é a nossa herança energética. Então, essas heranças, esses sentimentos, esses conhecimentos herdados dos nossos antepassados ficam ligados no nosso inconsciente. E se tiver alguma herança que ela tenha que trabalhar, que alguém tenha que trabalhar nessa vida, seja herança de antepassado, herança de outra vida, herança do que for, e Reiki vai, entre aspas, atrapalhar esse trabalho, vai por um lado ajudar porque vai evoluir, mas vai interferir nesse trabalho. O consciente da pessoa vai dizer não quero. E o consciente dizendo não quero, a gente tem que respeitar. Ok? Falei tudo isso, falei muito só para explicar a importância da autorização para aplicar Reiki. Casos de exceção. Criança que não tem como manifestar a vontade. Pessoas com demência não tem como manifestar a vontade. Pessoas em coma não tem como manifestar a vontade. Então, eu posso aplicar Reiki sem autorização direta da pessoa. Porém, eu recomendo, eu sugiro que antes de aplicar Reiki nessas pessoas, peça autorização para o protetor espiritual dela. Faz uma oração simples. Peço ao protetor espiritual de fulano de tal que permita que eu aplique Reiki. Se não for autorizado, que a energia seja então direcionada para outra pessoa que esteja receptiva e precisando. Se a pessoa tiver de receber, ela vai receber. Senão a energia vai desviar e vai para alguém que esteja precisando e esteja receptivo.
Não tem erro assim, não tem perigo de interferir no livre-arbítrio de ninguém. Essas são as únicas exceções, tá? Se eu for mandar reiki for mandar reiki à distância, a partir do nível 2, eu também posso aplicar uma única exceção, pessoa que está incomunicável. Está totalmente incomunicável. Como é que ela vai dizer para mim que ela não pode? Ela está perdida no meio do mato. Eu vou aplicar reiki para que ela encontre o caminho de volta. Posso? Posso. Mas eu vou aplicar reiki para que ela encontre o caminho de volta, se for da sua vontade. Isso serve também para animais. Animal também tem vontade. Vai aplicar reiki num animal? Peça autorização para o protetor dele. Peça autorização para o protetor desse animalzinho, do animalzinho fulano de tal, para aplicar reiki para o fim. Então, pronto, não tem erro. Assim, não erra. Ok? Finalizando essa aula de hoje, quando Mikao Usui começou a ensinar reiki, começou a reparar que enquanto alguns alunos evoluíam, que é o esperado para um reikiano, outros acabavam cometendo os mesmos erros, insistindo no mesmo padrão de comportamento, de energia, de sentimento, de ação, de pensamento, e acabavam caindo. Causou começou a encontrar ex-aluno caído bêbado pra rua, em esbórnia, e padrões de comportamento não muito agradáveis, não muito esperados para um reikiano, que a tendência é evoluir. Então Mikao Usui adaptou os princípios para uma vida boa, criados pelo imperador Meiji, o antigo imperador do Japão, e formou 5 princípios de reiki, que são 5 princípios que nós reikianos devemos procurar, seguir, pautar no nosso dia a dia. Claro que ninguém é santo, como eu falei. Se a gente fosse um ser iluminado sem defeito, nós estaríamos longe daqui. Todo mundo tem defeito. Mas nós devemos procurar colocar esses 5 princípios em prática. Estes 5 princípios nós veremos várias traduções deles. Tem alguns que dizem só por hoje, não me preocupo, x, y. Tem uns que são mais detalhados. Tem uns que, como este aqui, une 2 em 1. Tem alguns que são bem detalhados, tem uns que são mais específicos. Todos têm o mesmo sentido, só muda a tradução, só muda a maneira de colocar. E quais são esses 5 princípios que nós devemos procurar pautar, aplicar em nossa vida? Só por hoje, não me preocupo. Eu estou com aluguel vencendo, marido desempregado e desempregado. Lógico que eu vou me preocupar, mas procura manter a fé. A fé em um poder criador. Reiki não é religião, não é a fé em X ou Y, é a fé naquilo que acredita. Eu não acredito em nada, eu acredito apenas em mim, então mantenha a fé em você. Mantenha a fé na sua capacidade de resolver, mas mantenha a fé em alguma coisa que será resolvido. Só por hoje eu não me preocupo. Não me irrito. Tem gente que tem o dom de tirar o outro do sério. Respira 1000 vezes. Se irritou, respira fundo, faz uma análise de consciência e toca a vida em frente, procurando não se irritar mais.
Só por hoje não critico. Não fica falando mal dos outros. Não fica criticando. Se fez porque ninguém é perfeito, faz uma análise comportamental e segue em frente buscando não cometer o mesmo erro. Só por hoje agradeço as minhas bênçãos, ou sou grato, sou agradecido por tudo que eu recebo, seja do universo, seja do poder criador, seja do meu trabalho, seja do que for. Só por hoje eu agradeço a todo. Só por hoje eu sou humilde. Eu respeito os outros. Eu respeito os meus ancestrais. Eu respeito a quem me ensina. Eu respeito a quem trabalha comigo. Eu respeito quem está no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa humilde. Só por hoje eu sou gentil com todas as criaturas, sejam elas humanas ou animais. Não adianta eu ser gentil com o humano e matar um gato a paulada porque eu não gosto de gato. Ser gentil com todas as criaturas. Ser humilde com todas as criaturas. Ser grato por tudo o que acontece. Até mesmo aquilo que a gente acha que é problema, mas que no fundo é uma bênção para a nossa evolução. Porque nada acontece na nossa vida por acaso. Nada. Então, sejamos gratos por tudo. Sejamos humildes em todos os casos. Sejamos gentis. Só por hoje sou gentil com todas as criaturas. E só por hoje ganho a vida honestamente. É incompatível ser desonesto. É incompatível ser um mau caráter, vamos dar nome aos bois, e ser reikiano. Então, como reikiano, só por hoje ganho a vida honestamente. E a cada dia, só por hoje, eu vou aplicando os 5 princípios de Reiki na minha vida, em busca de uma vida boa, de uma evolução, de algo que me faça um reikiano digno de ser reikiano. Só por hoje, a aula terminou. Estamos encerrando a primeira aula. Na próxima semana nós teremos a continuação, ou na próxima semana, ou conforme for, eu já divulgo essa semana mesmo, vai depender de tempo. Mas eu pretendo fazer 3 aulas de Reiki e uma 4ª aula extra sobre Reiki veterinário. Vai depender do fluir das aulas. Se eu ver que uma aula está se estendendo muito, eu vou dividir. Então, faço mais de uma aula, faço mais de 3 aulas. Ou se eu ver que a aula correu muito rápido, eu junto 2 aulas e aí, em vez de 3, teremos 2. Vai depender mesmo do fluir das aulas e do tempo disponível para gravá-las. Vejamos como a coisa vai correr. Por hoje é só. Agradeço a presença de todos. O que tiver de dúvida, usa o canal do WhatsApp para tirar. O grupo é para isso. Mandem suas dúvidas, mandem seus comentários. Façam seus comentários também aqui no próprio vídeo. Depois eu vou ler. Quem quiser comentar por aqui, fique à vontade. Curtam o canal. Lembrem-se, terminando de assistir, curtam o vídeo, que é para eu saber que vocês assistiram. Eu não tenho como saber se assistiu, se não for de outro jeito. Então, curtam o vídeo, façam comentários, seja no grupo, mas façam comentários e curtam, para que eu possa saber que vocês realmente assistiram o vídeo. Isso vai contar como presença para
a avaliação, para ser enviada a avaliação. Vai ser contado como participação no curso, ok? A aula ficará em aberto, outras pessoas até poderão assistir. Essa aula também servirá para as turmas futuras, lógico, para as turmas futuras eu também vou gravar outras aulas, mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, à medida que eu vou me reciclando, que eu vou estudando, que eu vou tendo novos conhecimentos, mas vai servir também de base para as próximas turmas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e desculpem-me as interrupções, mas a aluna está dependendo de mim, então uma interrupção ou outra eu tive que fazer para atendê-la. Depois que eu apliquei Reiki, ela sossegou. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia, uma boa semana. Namastê.